Quero cumprimentar novamente a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus e glorificar o nome do Senhor, por nós podermos, irmãos, experimentar da liberdade que nós experimentamos. Eu não sei quantos irmãos viram, eu compartilhei no WhatsApp, né, da igreja, um vídeo do Vietnã. Você assistiu o vídeo? Nossos irmãos dentro da sua sede, do seu prédio, não gosto muito de chamar de templo não, mas sua igreja, e do lado de fora uma multidão lançando pedras, entulho, pedaços de madeira, e eles dentro orando. Tem alguém lá fora, irmãos? Tem alguma multidão na porta do nosso prédio? Não, né? Então eu quero agradecer ao Senhor com você. E essa noite nós possamos estar orando pela igreja cristã no Vietnã. Eu não lembro exatamente no ranking de portas abertas em qual colocação que está lá a perseguição cristã. A gente chama de perseguição religiosa, mas a perseguição na verdade é só contra o cristianismo. É a religião mais perseguida na face da terra, a despeito do que a mídia fala sobre a suposta ou o suposto a islamofobia. E por que isso é relevante, meus irmãos? Porque nós vamos hoje chegar até o capítulo 13 de Marcos e nós vamos falar, entre outras coisas, sobre o tema que vimos neste vídeo, a perseguição ao Evangelho. Abra sua Bíblia comigo, então, em Marcos capítulo 13, onde nós vamos continuar a exposição bíblica, cujo tema é: o servo de Deus, Jesus, traz salvação resgatando o perdido ao oferecer a si mesmo em seu lugar. Esta é a 33ª mensagem no Evangelho de Marcos. Aqueles que nos visitam hoje, caso você queira pegar o fio da meada, todas as outras 32 mensagens estão disponíveis online, gratuitamente, no YouTube. Marcos capítulo 13. E hoje, meus irmãos, nós vamos ter a primeira parte de uma mensagem de duas partes, porque o capítulo é longo demais e ele trata, na verdade, de um assunto só. Então, nós vamos hoje do capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 23. E vamos encerrar o capítulo, querendo assim o Senhor, na semana que vem. A não ser que uma trombeta toque ou outra coisa aconteça, cá nós estaremos. Amém, igreja? Marcos 13, do versículo 1 até o versículo 23. Achamos? Estamos aí? Vamos ler, irmãos, a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor: quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de tudo isso que está prestes a cumprir-se? Jesus lhe disse: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão,
entregando-o à morte. E o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque eles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Na mensagem de hoje, meus irmãos, e como eu disse na continuação na semana que vem, a palavra de Deus vai nos ensinar a seguinte grande lição, com a qual a gente deve levar para nossas casas e meditar diante do texto todo que examinamos hoje e continuaremos na semana que vem. A consumação do plano de salvação demanda discernimento quanto ao futuro. A consumação do plano de salvação demanda discernimento quanto ao futuro. Como nós já falamos, Jesus está na sua última semana de vida. Em alguns dias chega a sexta-feira da crucificação. O plano de redenção está chegando ao final. Satanás está falhando no que ele desejava atrapalhar o plano de Deus. E agora Jesus vai aproveitar esse momento para dar instruções aos seus discípulos, para que eles, e consequentemente nós também, diante daquilo que o futuro os aguardava e chegou para nós e nós ainda teremos à frente, nós possamos ter discernimento, entendimento quanto ao futuro. Por que isso é importante, irmãos? Eu não sei se você conhece, mas eu já conheci vários irmãos que vieram conversar comigo que não gostam de ler o livro de Apocalipse. Porque tem medo. Não há como ter medo do livro de Apocalipse, se você tiver o discernimento do qual Jesus está falando aqui. Porque este é o livro da nossa vitória final. Esse é o livro da vitória final de Deus, melhor dizendo, na qual nós somos co-participantes, na qual nós somos incluídos, na qual nós somos co-vitoriosos junto com Ele. A vitória é dele, mas nós participamos da festa. Portanto, quando não há um discernimento apropriado, irmãos, do que a palavra de Deus está falando, há sim espaço para medo. E o texto de hoje é o objetivo do Senhor Jesus a mostrar que quando nós estamos diante do plano de redenção, aos nossos olhos, isso era claro para Ele e para nós também, o discernimento quanto ao futuro deve ser algo presente nas nossas vidas. Depois de vários confrontos com os líderes religiosos do seu tempo, isso aconteceu no capítulo 12, nas últimas mensagens, nós temos aqui no capítulo 13 aquilo que é chamado de sermão profético. Tal como é costume, a narrativa de Marcos, ela é menor, ela é mais enxuta, para se comparar, por exemplo, com a narrativa de Mateus. Mateus ocupa 2 capítulos para falar daquilo que Marcos vai ocupar um capítulo só. Porém, ainda assim, o capítulo 13, o sermão profético, é o maior discurso do Evangelho de Marcos. Por isso que tem tanto conteúdo e nós vamos precisar dividi-lo em 2 formas. Hoje nós vamos ver, meus irmãos, nesse texto, 2 divisões, 2 tópicos, em como Jesus está descortinando para os discípulos e para nós esta noite, aquilo que vai acontecer no futuro. Agora, é bom ressaltar que não há, em absoluto, no objetivo do Senhor Jesus, dar o tipo de profecia, tipo, esse ano vai morrer um artista famoso. Ou algum tipo de profecia que vá apontar para alguma coisa supérflua.
A profecia que Jesus vai dar aqui, como nós já lemos, tem uma função de esboço, de quadro geral, que deve nos preparar para mostrar que Ele está no controle dessas coisas que vão acontecer. A primeira lição de hoje, o primeiro tópico é o seguinte: a ameaçadora realidade deve nos levar à busca da verdade. A ameaçadora realidade deve nos levar à busca da verdade. Onde nós encontramos isso? Do versículo 1 até o versículo 4, na porção menor do nosso texto de hoje. Acontece o seguinte no capítulo 1, no versículo 1, no versículo 2. O capítulo 12 terminou, e lá estava Jesus aonde? No templo, especificamente no pátio das mulheres, observando as ofertas. Foi a mensagem semana passada. Aí ele viu a viúvazinha colocando as 2 moedinhas de cobre, e ele estava localizado no pátio das mulheres. Ato contínuo, nós estamos no mesmo evento, na mesma narrativa. O texto diz que Jesus está saindo do templo com os seus discípulos. E aí a reação deles é se impressionar diante do tamanho e da grandiosidade, a beleza do templo, chamado Templo de Herodes, porque na verdade havia sido construído no tempo de Esdras e Neemias. Mas Herodes havia feito uma grande reforma para agradar aos judeus, uma vez que ele não era judeu, apesar de ser rei deles. Para agradar aos judeus, ele havia feito uma grande reforma de embelezamento, e por isso ele era chamado de Templo de Herodes. E aí Jesus vê como uma oportunidade para advertir aos seus discípulos de que tudo aquilo, toda aquela beleza, era insignificante diante das coisas terríveis que ainda viriam e aconteceriam. E assim, meus irmãos, os discípulos estão diante, como eu disse, de uma narrativa ameaçadora. Por quê? Porque o templo era um sinal de estabilidade para o povo. O templo era um sinal de segurança para o povo. Quando Nabucodonosor invadiu a Jerusalém 5, 6 séculos antes, e ele destruiu o templo de Jerusalém, o templo que havia sido construído por Salomão, o primeiro templo, aquela destruição foi um sinal de que a nação de Israel estava caindo de joelhos diante de uma nação muito mais poderosa. E quando agora Jesus fala que aquele templo literalmente não ficaria pedra sobre pedra, aquilo abalou os discípulos, porque era um sinal de que algo ameaçador, um futuro terrível, um futuro inseguro estava na frente deles. A advertência de Jesus diz que nada restaria do templo. E está exatamente em coerência com o que foi avisado no capítulo 11, lembra? Ao secar da figueira, dizendo que o tempo de Israel, por ter rejeitado o Messias, iria passar. Ou seja, o juízo de Deus sobre a nação, porque estava rejeitando o Messias, era algo consumado, era algo certo, seguro. E o que Jesus falou, meus irmãos, realmente aconteceu. Se você gosta de história, no ano 70 depois de Cristo, aproximadamente 35 a 38 anos depois desse texto que nós estamos lendo aqui, depois dessas palavras, o general Tito, do Império Romano, invade Jerusalém, arrasa a cidade, espalha os seus moradores entre as nações, começa a diáspora judaica e destrói completamente o templo. A única exceção foi uma parede que permanece de pé até hoje e você a conhece como Muro das Lamentações. Um prédio, meus irmãos, que diz os historiadores era admirado por quem nem era judeu. Um prédio que era admirado pela sua beleza, não chegava aos pés do templo de Salomão, verdade, mas que era respeitado até por pagãos não judeus. Mas foi completamente destruído. Por quê? Porque os romanos sabiam que havia diante daquele prédio, daquele templo, um orgulho nacional por parte dos judeus. E depois de aguentar diversas rebeliões dos judeus contra o Império Romano, contra os seus conquistadores, eles resolveram, pelas mãos de Tito, dar um basta nisso. No versículo 3 do versículo 4, o cenário muda. Eles já saíram do templo e eles se dirigiram ao tão conhecido Monte das Oliveiras. E diante dessa realidade ameaçadora revelada por Jesus, 4 discípulos partem em busca da verdade. Em lugar de apenas ouvir, eles ficam intrigados, ficam curiosos. E eles buscam a Jesus para saber o que realmente ele quis dizer com aquilo. Eles estavam com Jesus no Monte das Oliveiras. Dali daquele monte, meus irmãos, não sei se você já viu na internet, ou se você viu pessoalmente, receba a minha inveja santa.
O Monte das Oliveiras, entre uma de suas faces, dá de frente para o lugar onde, na época, ficava o o templo judaico. Hoje, existe uma mesquita islâmica. E você vê toda a lateral, ainda vê o muro da mesma época no lugar, e a lateral inteira do monte do templo, aonde o templo se localizava naquele dia. Eles tinham, do outro lado do vale de Sidrom, uma visão privilegiada do templo e de todo o seu complexo, todas as suas instalações. Diante disso, eles fazem duas perguntas. Quais são elas? Diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? E os 4 discípulos são Pedro, Tiago, João e André, os pescadores do começo do ministério de Jesus. A pergunta que eles fazem, meus irmãos, diante daquilo que eles ouviram, tem a necessidade de descobrir quando e como aquele tempo chegaria. Um determinado comentarista destaca que isso tem a ver com a compreensão que eles tiveram de que a destruição do templo não era um evento isolado, mas era o começo de diversos exemplos catastróficos que iriam acontecer, e eles queriam saber como poderiam descobrir e perceber isso. Mas importante é a compreensão de que a destruição do templo era uma compreensão geral de que aconteceria no final dos tempos, e um eco do ensino do profeta Daniel, o qual nós vamos examinar mais à frente. Ou seja, diante daquilo que foi falado da destruição do templo, os judeus que ouviram isso, a mente deles começou a trabalhar. E eles lembraram, meus irmãos, como que aquilo que Jesus estava falando batia com as profecias que eles haviam ouvido desde pequenininho. Desde que eles estavam ouvindo e aprendendo a palavra de Deus, eles sabiam das profecias que ainda estavam para se cumprir, e uma delas falava de um tempo, preste bem atenção, de grande prosperidade para Israel, em que Israel seria restaurado como um reino, mas que antes dessa época viria uma época de grande tribulação e de grande perseguição. Então, quando eles ouvem, o templo vai ser destruído, eles perceberam, aí tem algo que vale a pena examinar. Portanto, a ameaçadora realidade deve nos levar à busca da verdade. Por que eu estou destacando isso aqui, meus irmãos? Lembra do que eu falei no começo? Do crente que lê Apocalipse e entra em parafuso? Que começa a procurar cumprimento de profecia em cada página de jornal, apavorado? Que fica vendo gente que está fazendo vídeos falsos na internet, com efeitos especiais em cima de Jerusalém, é trombeta que toca, é holograma sei lá do que, e fica apavorado? Quem já viu isso nas redes sociais? Mas por quê? Porque em lugar de ir à fonte da verdade, fica lendo blogzinho sensacionalista na internet. Os discípulos, meus irmãos, nos deixam um grande exemplo, graças a Deus que eles não tinham blog da internet para visitar na época, em que eles vão à fonte da verdade, que é o Senhor Jesus, diante de um possível temor que eles tinham a respeito do futuro. Quais são algumas outras aplicações que nós podemos ter diante dessa parte? Primeiro, nunca se desespere com cenários que se apresentarem na realidade, na sua realidade. Nunca se desespere com o problema, com o perigo, com a crise, com a doença, com o desemprego, o que quer que seja. Nunca se desespere, porque o Deus que está falando essas palavras aqui para os seus discípulos é o mesmo Deus que guarda a nossa vida hoje. A vantagem que nós temos, meus irmãos, de servir ao Senhor da história é que Ele controla até os movimentos dos pequenos átomos, mas também controla os acontecimentos de cada parte da história. Nada aconteceu na Primeira Guerra Mundial que Ele não estivesse no controle. Nada aconteceu na Segunda Guerra Mundial que não estivesse no controle. Ora bolas, nenhuma das manchetes do seu jornal que você leu hoje estava fora do controle dele. Os livros de história registram o passado. O nosso Deus define o futuro. Cada pedaço, cada detalhe. E talvez você esteja assim, legal, pastor, você está falando de coisas cósmicas, mas é a minha vida. Está incluído. Como eu falei, do pequeno átomo até o acontecimento histórico, passando pela minha e pela sua vida, nós estamos debaixo do controle do Senhor da história. Segunda coisa, use quaisquer ameaças que sejam, que a realidade venha trazer, para crescer. Os discípulos, meus irmãos, com certeza, cresceram muito no capítulo 13.
Eles chegam em Jerusalém, ficam surpresos com o templo e a sua beleza, mas quando nós chegarmos lá no final do capítulo 13, o templo não vai impressionar mais tanto. O templo não vai impactá-los mais tanto. Porque em uma sentada de conversa na beira, na lateral do Monte das Oliveiras, eles receberam do Senhor conhecimento, revelação, verdade, que era muito mais maravilhosos do que o futuro daquele templo. Aquele templo com certeza foi destruído e a maioria deles presenciou isso. Eles viram a destruição de Jerusalém no ano 70, a maioria estava viva ainda nesse tempo, porém, eles não se abalaram porque agora eles tinham conhecimento do futuro. Use as circunstâncias para conhecer mais da verdade e não para crer em mentiras. Qualquer verdade descoberta vai confirmar, meu irmão, a sua confiança em Deus e na sua soberania. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais nós conhecemos da palavra e começamos a examinar aquilo que Deus está fazendo, nós aprendemos a confiar mais e mais em Deus. Você já percebeu como tem gente que não importa a velocidade do vento, o tamanho da tempestade, o problema que for, camarada não se abala? Por outro lado, quantas vezes nós encontramos crentes que qualquer tempestade, na verdade não precisa nem tempestade, qualquer brisa, tudo já vem a perder. Qual é a diferença, meus irmãos? A minha esposa gosta muito de lembrar de um exemplo de um pastor que já está com o Senhor, um homem que é um ícone, conhecido muito no Amazonas, que foi o reverendo Frederico Orr. O reverendo Frederico Orr costumava dizer, e é bom destacar que ele era um homem que demonstrava profunda humildade na sua forma de ser, mesmo sendo americano, de se portar, de se comportar, mas ele tinha uma colocação que ele falava que impressionava. Ele dizia o seguinte: eu já aprendi a depender totalmente de Deus. Se eu falasse para você hoje, meu irmão, eu seria número 1, mentiroso, número 2, hipócrita, e número 3, extremamente vaidoso. Porque eu estaria falando uma mentira para sustentar uma posição espiritual que eu não tenho. Mas por que nós podemos, meus irmãos, acreditar que não apenas este homem, mas com certeza muita gente, tem uma vida tão inabalável diante do Senhor? Hoje de manhã nós falamos sobre isso. Porque conhecem Deus. Os discípulos haviam andado com Jesus 3 anos e alguma coisa. E estavam se exercitando no conhecimento de Deus. E agora, meus irmãos, esse jovem de 30 e poucos anos vira para eles e conta para eles aquilo que vai acontecer no futuro deles e de toda a humanidade, mostrando o seu total controle sobre as circunstâncias. Para nós deveria bastar isso para dizer, por que nós não confiamos da mesma maneira? Na nossa vida, nas circunstâncias, a respeito da nossa família, dos nossos filhos. O que nos falta para confiar nele dessa forma? Eu me lembro, meus irmãos, que nos últimos, pelo menos 2 décadas da vida da minha avó, que foi quando eu mais acompanhei como adulto já, sempre me impressionava essa mesma perspectiva de placidez e tranquilidade diante da vida. Eu me recordo que no falecimento do meu avô, em 1991, nós estávamos no funeral, vários meus primos chorando, certo desespero, vários inclusive cristãos, e um inclusive chegou assim: o que vamos fazer agora? Eu olhei para aquilo assustado. Veja bem, o mundo não acabou, meu avô apenas havia falecido. Mas aí eu cheguei perto do caixão da minha avó. Placidez, tranquilidade. Uma vida que sabe de onde veio e para onde vai, inclusive para onde seu esposo foi. A mesma que cerca de 10 anos antes havia me ensinado à beira do túmulo da minha bisavó, a sogra dela. Que antes de ser tampado ali no cemitério do Cacuia, na Ilha do Vereador, ela jogou a última flor. E junto com a última flor ela disse, irmãos, como algumas coisas ficam gravadas a ferro quente na nossa mente, né? Com a última flor ela disse, até logo, minha irmã.
Eu percebo, meus irmãos, que nos falta esse desprendimento, que é isso que Jesus está fazendo com os discípulos aqui. Templo, olha o que eu vou aprontar com a humanidade. Vocês estão apegados a uma religiosidade do passado ainda? Olha o que eu vou realizar com a história. Você está, meu irmão, apegado, agarrado ainda com a sua vida? Você ainda não sabe o que Deus vai aprontar com a sua vida, com a sua história e com a sua eternidade? Mas você sabe aqui que se torne para nós, meus irmãos, vida e prática no nosso dia a dia também. Que nós possamos, meus irmãos, diante das mais ameaçadoras realidades que forem, nós possamos estar agarrados com a verdade de Deus. E aí o texto continua, meus irmãos, e a segunda lição, que é bem maior o texto, vai nos trazer hoje, está do versículo 5 agora até o versículo 23, onde nós paramos a nossa leitura. E é a seguinte: a compreensão da verdade deve gerar discernimento do nosso tempo. Uma vez recebida essa verdade, ela deve gerar para nós discernimento do tempo em que nós estamos vivendo. Os versículos que nós já lemos e vamos revisitá-los agora, não falam da história de Marte, de Plutão ou de Saturno, é do planeta Terra. Não é a história da carochinha, não é ficção, não é numa galáxia muito, muito distante, há muito, muito tempo, é agora que nós lemos, tem acontecido e principalmente acontecerá no nosso futuro. Então, com esses fatos, meus irmãos, o que deve acontecer conosco? Discernimento, entendimento do nosso tempo. E nós vamos ver, meus irmãos, três coisas que Jesus vai nos trazer aqui, três alertas. No versículo 5, o alerta de Jesus para o que ele vai ensinar é encabeçado pela frase: cuidado que ninguém os engane. Cuidado que ninguém os engane. Ou seja, serão tempos difíceis, cheios de questionamento da verdade e cheios de engano. Jesus está avisando já, meus irmãos, que virão tempos em que a verdade não vai ter lugar. Ora, esse não é o retrato do pós-modernismo, da época em que nós vivemos? A minha verdade, a sua verdade, nós temos verdade para dar e vender. Cada um tem uma verdade diferente. Como dizia no início do século XX, Chesterton, nós estamos na época em que nós temos que provar para as pessoas que a grama é verde. Ou seja, é exatamente o que Jesus disse aqui. Uma época de engano. Aqueles que buscam a verdade devem alcançar discernimento sobre o que vai acontecer e está acontecendo ao seu redor. Porém, é importantíssimo esclarecer, meus irmãos, que a intenção de Jesus não é de fazer uma conferência sobre cumprimento profético. Não. Jesus deseja alertá-los, os seus discípulos e a nós também, para o cuidado com as ameaças e principalmente a confiança nele, que é o Senhor da história. Ou seja, o foco aqui, meus irmãos, não são nem até os fatos em si, senão Jesus teria sido extremamente detalhado e teria levado não um capítulo, mas sei lá, 30, para falar de cada coisinha. Isso não é o objetivo. Como eu disse, ele vai dar um esboço da história, dos tópicos que vão preencher a história, para mostrar, está vendo só? Nada disso vai me pegar de surpresa. Nada do que vai acontecer na história, do que eu estou dizendo, vai me pegar de surpresa. Eu estou no controle de todas as coisas. Qual é o primeiro alerta que Jesus vai dar? Clica aí, por favor. Falsa religiosidade e o colapso social. Isso está, meus irmãos, no versículo 5 até o versículo 8. Nos dias de Jesus, o versículo 6 vai nos mostrar isso, fora da fé cristã, nos dias de Jesus, fora ali dos discípulos, todo o resto era paganismo. Todo o resto era religiosidade gentia, ou o judaísmo. Porém, meus irmãos, Jesus alerta que nos tempos do fim, o cenário muda. O que diz no versículo 6? Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Veja bem, não vão vir em nome de outros deuses, vão vir em nome de Deus, dizendo que são de Deus, e vão enganar muitos. Ou seja, Jesus está alertando que o cenário vai mudar, agora o engano é mais sutil, ao se manifestar em aparência de fé cristã. Parece, mas não é. Como dizia um comercial quando eu era garoto, é o Denorex.
Parece, tem forma, tem cheiro, tem comportamento, tem discurso, mas de cristão não é absolutamente nada. Por outro lado, se trata de algo falso. Muitos pensam, meus irmãos, que a maior ameaça é alguém literalmente dizendo que ele é o Messias. Inclusive aqui no Brasil tem um, né? Não é o Henrique Cristo? Qual é a ameaça que ele traz para o cristianismo? Zero. Então muitas vezes pensam, meus irmãos, que o que Jesus está dizendo aqui é que literalmente a nossa preocupação deve ser com uma pessoa se dizendo eu sou Cristo. Tem um monte de maluco assim. Tem o nosso brasileiro, tem um australiano. Ele mais parece um cantor de rock, assim, um cabelo comprido, uma barba. Fãs para tudo quanto é lugar que vai. E ele literalmente diz que é Jesus. Enfim, meus irmãos, tem seguidor para todo doido que aparece. Mas qual a ameaça que ele faz ao cristianismo? Zero. Agora, quando eu digo ameaça ao cristianismo, meus irmãos, nada ameaça o cristianismo, de fato. Mas o que Jesus está alertando aqui é do tamanho do engano, não de uma pessoa que vai se manifestar, mas muito pelo contrário, da ideologia, do pensamento que vai surgir. Homens e instituições que se apoderaram de Jesus, se apoderaram da fé cristã, se apoderaram do Messias, do nome, da pessoa de Jesus, e o transformaram em algo totalmente diferente daquilo que está na Escritura. Em muitos casos, para ganhar dinheiro. Em outros casos, apenas para enganar as pessoas. Nós vemos em dias, meus irmãos, em que isso está em tudo quanto é lugar. É só você ligar a televisão. É só você pegar a boa parte daquilo que se chama literatura evangélica hoje, mas de que evangélica não tem nada. Falsos mestres. Pessoas que falsificam o agir do Espírito Santo com falsas curas, com teatros, para enganar as pessoas. Esses são já os dias da falsa religiosidade que Jesus está alertando aqui. Por que isso é relevante? Porque eles têm desviado muita gente. Porque eles têm enganado muita gente. Falsas igrejas e falsas religiões chamadas cristãs estão lotadas de pessoas. Então o senhor está dizendo hoje aqui, eu vim na sua igreja para dizer que é a religião batista que é certa? De jeito nenhum. Essa é a grande diferença, meus irmãos. Não é nem a batista, nem a presbiteriana, nem a Assembleia de Deus, não é a placa ou a denominação, é a fé cristã verdadeira. Aquela que é unicamente baseada na palavra de Deus e não escritos de outros homens. E aquela que não torce a palavra de Deus, mas deixa e segue apenas unicamente aquilo que ela fala. É aquela pessoa ou grupo que prega a salvação unicamente pela graça, pela fé em Cristo, e não através do mérito humano. É aquela que se apega, meus irmãos, ao ensino dos apóstolos e tem preservado até hoje. É a velha religião. Aquela que já tem 2000 anos praticamente. Que não começou semana passada, ou mesmo que seja 2 ou 3 décadas atrás. Mas aquela que é perpetuada, com certeza, com aparelhos novos, com tecnologia para podermos ser ouvidos melhor e ouvidos e assistidos posteriormente. Mas nada disso aqui tem a ver com a nossa religiosidade. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Salvador. Eis aí, meus irmãos, em 3, 4 versos, o resumo do que é uma fé cristã verdadeira. Sem santos falsos, sem falsos sacerdotes, sem falsos pastores, sem falsos prédios e templos. Uma fé simples, bíblica, verdadeira, cristã. Na segunda parte desse aviso, Jesus vai falar sobre outro cenário completamente diferente. Não a falsa religiosidade, mas o colapso social. Versículo 7 e versículo 8. Ele vai falar sobre guerras. Vai falar sobre nações contra nações, terremotos, fomes e todo tipo de calamidade. Portanto, nos versos 7 e 8, Jesus fala de um mundo em convulsão. Curiosamente, meus irmãos, por muito tempo prevaleceu um pensamento escatológico de que o evangelho iria crescer mais e mais e a sua influência iria mudar o mundo e a sociedade. Muita gente boa pensava assim.
Então Jesus voltaria, ou seja, o evangelho ia crescer, crescer, embarcar as nações, a maioria do povo seria cristão, e aí Jesus voltaria. Quer dizer, a gente faz o trabalho pesado, ele volta no final para fazer o agradecimento. Não funcionou. O século XX chegou, e o pós-milenismo, que é o pensamento que defendia isso, começou a se questionar. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, aliás, na ordem inversa. E todas as outras guerras que a gente viu. Na verdade, no século XX, não houve um dia sequer sem um conflito armado em algum lugar do mundo. Você entendeu direitinho? Isso é um século inteiro. Não houve um dia sequer. São 100 anos. Você multiplica por 365 e ainda tem que acrescentar os anos bissextos. Não houve um dia sequer sem que houvesse uma guerra, uma batalha, um conflito armado em algum lugar do mundo. Na verdade, fomes, guerras, epidemias, violência, corrupção e terremotos tiveram o seu ápice durante o século XX. E assim, meus irmãos, aqueles que achavam que o mundo ia melhorar para Jesus voltar, começaram a repensar, ou grande parte, a repensar o que achavam. Agora, sabe o que é interessante? Olha o que Jesus fala no final do versículo. Ele diz que este é apenas o quê? O princípio das dores. Porque talvez você esteja pensando assim, graças a Deus, a Segunda Guerra Mundial acabou lá na década de 40, já estamos 60 e tantos anos sem uma grande guerra. Não, meus queridos, nós estamos em uma aparente bonança, antes que a grande convulsão do mundo realmente aconteça. Não é pela eleição de uma determinada pessoa ou por um conflito em determinado lugar. O mundo vai entrar em um conflito grande. Pode não ser nos nossos dias ou nos dias dos nossos filhos, mas isso irá acontecer. Isso vai acontecer cumprindo aquilo que Jesus está falando, um colapso social completo. Para você ter uma ideia, meus irmãos, o Apocalipse nos fala de uma caristia tão grande que vai fazer a inflação antes do primeiro plano verão do Sarney parecer fichinha. Sabia disso? Está lá em Apocalipse. Que as pessoas vão precisar praticamente de um dia inteiro de trabalho para comprar uma porção, 1 quilo de trigo. Onde colheitas inteiras vão se perder. Epidemias e tudo mais vão assolar a terra. Esse é o primeiro alerta. O segundo alerta de Jesus é quanto à crescente oposição ao Evangelho. Versículo 9 até o versículo 13, ele explica que de algo geral, toda a humanidade, Jesus agora afunila para algo específico, falando para a igreja. A igreja pode e deve esperar perseguição como parte da sua vida e da sua história. Não é algo que iria ser antes ou depois do primeiro alerta, pode existir junto, ao contrário do que se pensa, não é uma ordem cronológica, mas apenas uma lista de tópicos que vão acontecer desde a época que Jesus está falando isso até agora e para o nosso futuro também. Agora, é interessante que de uma maneira ou de outra, a igreja sempre foi perseguida. Nos dias dos apóstolos, nos dias depois dos apóstolos, a igreja sempre foi perseguida de uma maneira ou de outra e continua sendo. Acabei de citar, meus irmãos, no início da nossa mensagem, o vídeo da igreja no Vietnã sendo apedrejada, o prédio sendo apedrejado e os irmãos fechados dentro, orando, intercedendo. Essa é a realidade que está acontecendo agora. Por ano, centenas de milhares, você ouviu direito, centenas de milhares de cristãos são mortos no mundo inteiro. Você não vê na Globo News, você não vê no jornal do dia, porque não importa para a opinião pública uns cristãos sendo mortos por aí. Mas é o que acontece, ainda hoje. Porém, à medida que nos aproximamos da meia-noite da história da humanidade, ou seja, do fim da história da humanidade, à medida que o noivo Jesus está mais e mais pronto para buscar a sua noiva, a igreja, vamos experimentar uma institucionalização e uma legalização da perseguição. Instituições e o próprio governo vão trazer perseguição sobre a igreja cristã. Você acha um absurdo? Durante décadas, o comunismo fez exatamente isso, com milhões e milhões de nossos irmãos, na China e na União Soviética em especial.
Ou seja, meus irmãos, se a história já aconteceu, não aprender com ela é simplesmente tolice da nossa parte. Então vai se haver um aumento enorme, as leis, os governos, aquilo que é socialmente aceito, aquilo que é politicamente correto, tudo isso irá colidir contra quê? Contra o que pregamos, contra o que vivemos e contra o que defendemos. Hoje em dia, meus irmãos, é só um cristão, num país livre como o Brasil, abrir a boca para dar a sua opinião sobre o homossexualismo, ou a sua opinião sobre a ideologia de gênero, e ele já é taxado como xenófobo, homófobo, sei lá que homófobo mais que vai inventar aí. O que é mais interessante nos dias de hoje é que qualquer um pode ter uma opinião sobre o cristianismo, mas o cristianismo não pode ter opinião sobre nada. Já percebeu isso? Determinado site, uma vez, um tempo atrás, eu dei a minha opinião. Não xinguei ninguém, não botei apelido em ninguém, não tratei pejorativamente ninguém. Eu dei a minha opinião. Inclusive com fatos científicos sobre o tema em discussão. E de lá para cá, uma pessoa comentou contra mim que a fé, que o cristianismo era retrógrado, fundamentalista, atrasado, pré-histórico. Percebeu? Eu não posso ter opinião sobre nada, mas as pessoas podem ter opinião sobre a minha fé. Esta, meus queridos, é a realidade que nós estamos vivendo hoje e ela vai continuar. Jesus advertiu e nós estamos comprovando que não vai haver de maneira nenhuma uma trégua, uma bandeira branca. O texto fala, inclusive, que essa perseguição vai acontecer contra judeus, quando ele destaca que vão ser levados nas sinagogas, mas também contra nas mãos de gentios, não judeus, quando vão ser levados na frente de governos. No versículo 10, Jesus continua, e aí ele fala, é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Por que ele diz isso? Porque no final do versículo 9, ele diz que nós vamos ser levados na frente de autoridades com perseguição para testemunho a eles. Os cristãos não vão ser levados porque Deus dormiu. Os cristãos não vão ser levados, meus irmãos, diante de opositores porque Deus pisou na bola, vacilou, escapuliu esse aqui. Não, é planejado, diz o texto, para testemunho. E aí o versículo 10 completa. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Amados, é o sofrimento atual ou será o sofrimento futuro algo para nada? Nos olhos de Deus, não. Ainda em seus dias, o apóstolo Paulo dizia, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Filipenses 3:10. Qual foi a última vez que você viu isso aqui num convite para um culto jovem? Qual foi a última vez que você viu esse versículo num convite para uma campanha dessas determinadas igrejas aí? Muito pelo contrário. São as igrejas tabajaras, seus problemas acabaram. Venha para a campanha das 7 segundas-feiras da sua vitória. Meus irmãos, este é uma ofensa para o que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo, meus irmãos, o homem que foi apedrejado, açoitado, acorrentado, imprisionado, sofreu naufrágios por causa de Cristo do Evangelho. O que ele diz? Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a vitória, a bênção. Quero ser elevado, quero ser famoso. É isso que está no seu texto? A participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. No meio da mesma carta de Filipenses, ele afirma o que nós já conhecemos. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas Paulo não está sozinho. Igualmente, o apóstolo Pedro diz sobre a perseguição que os cristãos estavam sofrendo nos seus dias. Amados,
Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegrem-se. Peraí, a minha impressora deve ter imprimido errado. Não é possível que seja esse verbo aqui, não. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Meu irmão amado, nós ouvimos direito o que Pedro nos fala. A alegria de participar dos sofrimentos de Cristo. Você compreendeu, meu irmão, minha irmã, que não há motivo, não há razão. Algumas pessoas conseguiram ler os lábios dos nossos irmãos que foram martirizados à beira do mar Mediterrâneo pelo Estado Islâmico. Lembra dessa ocorrência? Vestidos de macacões laranjas. E foram decapitados diante das câmeras ali. Eu tenho, por natureza, um estômago lá não muito forte. Mas quando me mandaram o vídeo, pastor, consegui o vídeo sem edição, está completo. Se o senhor quiser, assiste. Eu falei, eu vou assistir. Pode me revoltar o estômago, posso até devolver meu almoço todinho, mas eu vou assistir. Porque uma coisa, meus irmãos, é o conceito. Irmãos em Cristo, igualzinho a mim, só fala outra língua. Igualzinho a mim, crê na mesma Bíblia. São salvos pelo mesmo sangue. Foram decapitados. Que triste. Outra coisa você vê. Outra coisa você olhar e ver se não é história com E. É história com H. Não inventaram. Mas eles se alegravam em participar do sofrimento de Cristo. Alguns leram os lábios que eles estavam falando. Uns recitavam salmos. Outros oravam, outros repetiam apenas o nome de Jesus. Mas aí o meu colega de trabalho olha feio para mim. E eu acho que isso é perseguição. E aí um parente faz graça da minha fé. E eu digo, o diabo está se levantando. No versículo 10, meus irmãos, o prazo do nosso sofrimento não é a nossa resistência, não é o quanto aguentamos, não é outra qualquer condição. O prazo do sofrimento da igreja é até que o evangelho chegue ao mundo inteiro. Este é o prazo que está no versículo 10. Finalmente, Jesus, versículos 11 e 13, terminando esse segundo alerta, ele fala primeiro que os perseguidos teriam cuidado do Espírito Santo para que pudessem testemunhar diante dos seus perseguidores. Também fala, segundo, que eles devem esperar traição e ódio até mesmo dentre os seus parentes, irmão, contra pai, que geralmente são as pessoas que nós mais confiamos, são as mais próximas. E finalmente, Jesus os adverte que apenas os fiéis perseverarão até o fim. Quando o versículo diz: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele não está de maneira nenhuma ensinando a salvação pela obra ou pelas obras. Salvação pela perseverança. Ele está dizendo, aquele que perseverar até o fim é que é realmente o fiel, aquele que é salvo. Ou seja, meus irmãos, a tribulação também servirá para separar verdadeiros cristãos de cristãos nominais, de falsos cristãos, aqueles que acham que são, mas na verdade nunca se converteram. Qual é o último aviso que Jesus dá? Qual é o último alerta que ele dá? Esse tem um enunciado cumprido. Aguda oposição a Israel, com falso messianismo e a chegada da tribulação profetizada por Daniel. Se você é frequentador de EBD,
Pelo menos eu sei que na nossa você sabe do que eu estou falando. Nós já tratamos isso por detalhamento quando aprendemos sobre escatologia há 4 anos atrás, mas há 1 ano atrás, quando tratamos mais resumidamente por todas as doutrinas, falamos sobre esses pontos. Não dá para falar tudo aqui hoje. Mas o que isso quer dizer? Primeiro, a oposição a Israel vai crescer cada vez mais. Ah, será? Então vamos ver. Você sabe que lá, meus irmãos, em Nova York tem um prédiozinho chamado ONU. Conhece? Organização das Nações Unidas, certo? Muito bem. Você acha que a Síria é um país que transgride os direitos humanos? Eu acredito que sim. Civis, crianças são mortos o tempo todo nessa guerra que não acaba. Concorda comigo? O governo mata os opositores matam o governo, no meio ficam os civis morrendo à torta direita. Ok? Você acha que o Irã é um país que transgride os direitos humanos, que faz coisas erradas? Sim. Você acha que a China faz isso? A China tem dos trabalhos nas suas empresas, indústrias, quase escravo. E lá, pisou na bola quase tudo da pena de morte. Vamos falar dos países onde a Sharia é aplicada. Alguém sabe o que é Sharia? A lei muçulmana, certo? A lei islâmica. Aonde, por exemplo, uma mulher é açoitada se ela usar calça debaixo da sua roupa islâmica. Eu não estou inventando, eu vi o vídeo. Onde ela é apedrejada ou morta a sangue frio se for encontrada na rua sem a companhia de um homem, que tem que ser o seu marido, o seu pai ou um irmão mais velho. Você acha que esses países transgridem os direitos humanos? Joia. Sabe quantas sanções da ONU esses países recebem? 1, 2. Você sabe quantas sanções da ONU Israel recebeu só ano passado? 25. 25 sanções são puxões de orelha. A ONU não tem poder de nada, mas ela chega lá e diz, ai, 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 e puxa a orelha. O problema é que isso fica feio para diante de todo mundo. Então Israel, a única democracia do Oriente Médio, recebeu 25 puxões de orelha da ONU. A Síria recebeu 2. A China, até onde eu sei, nenhum. Irã, 1 ou 2. E os países islâmicos, onde as mulheres são mortas, simplesmente por saírem sem os seus maridos. Qual é o primeiro ponto lá? Não tenho dúvida nenhuma, meus irmãos, Jesus vai acertar tudo. Eu só estou mostrando pelos fatos históricos que já estamos vivendo exatamente aquilo que está no texto. Que a perseguição iria acontecer. E era profetizada de maneira exaustiva. Vamos ver agora com mais detalhes. No versículo 14. Durante todos os alertas de Jesus, ele usa a palavra vocês. O que pode trazer a compreensão de que ele está dizendo literalmente que aqueles discípulos iriam presenciar todas essas coisas. Mas isso não tem lógica, pois as guerras e terremotos, apesar de presentes no primeiro século também, na época de Jesus, não chegavam nem perto do que nós experimentamos, como eu disse, no século XX. Ou seja, o uso genérico é vocês, mas reflete também pessoas do futuro como nós. Jesus refere a vocês que vão presenciar essas coisas, inclusive eu e você, os nossos filhos e os nossos netos. No versículo 14, Jesus fala do sacrilégio terrível. Em outras traduções, da abominação que causa dissolução. Já leu aí? Está na sua Bíblia? Ok. Do que ele está falando? Jesus está se referindo, meus irmãos, ao que está profetizado por Daniel, certo? 500 anos antes, em Daniel capítulo 9, 27, 11, 31 e 12, versículo 11. 3 vezes Daniel profetizou sobre o sacrilégio terrível. Ele profetizou que o templo seria profanado de alguma maneira. Ele não dá detalhes, mas com certeza os judeus sabiam exatamente do que Jesus estava falando. Agora, isso soava um pouco estranho para eles. Por quê? Um pouquinho de aula de história novamente. Em 168 a.C., ok? 168 anos antes de Jesus nascer, um homem chamado Antíoco Epifânio IV colocou no templo judaico uma imagem de Zeus e sacrificou no altar um porco.
Algo totalmente abominável para a religião judaica. A religião judaica não aceita ídolo nenhum, imagem alguma. Ele colocou uma imagem de Zeus e sacrificou um porco, que, como você bem sabe, é um animal impuro para os judeus. Então muita gente achava que o que Daniel havia dito já havia se cumprido. E Jesus fala: não. Aquilo foi ruim, mas não é ainda aquilo que vai acontecer. Mas agora Jesus deixa claro que então Daniel estava falando de outra coisa. Esta é uma profecia, meus irmãos, que nós estamos lendo no versículo 14, que Daniel profetizou no capítulo 9, 10 e 11, para um tempo chamado de tribulação. O que é tribulação? É um tempo de 7 anos, logo antes da volta de Jesus. 7 anos de grande tribulação, que está descrito no livro de Apocalipse com detalhes. O anticristo reinará absoluto sobre o planeta Terra. Ele dominará a economia, a política, a cultura, e ele perseguirá o resto que tiver dos salvos, mas principalmente Israel. A perseguição que Israel está tendo agora, na mídia e na ONU, não é nada daquilo que vai acontecer nesses dias. Eles vão praticamente perder o controle total sobre o seu país por causa do anticristo. Isso tudo está na Bíblia, meus irmãos, nada está inventado. Ah, pastor, mas por que a gente deve acreditar nisso? Uma razão. Tudo que estava na palavra de Deus, meus irmãos, sobre Jesus, se cumpriu literalmente. Ele nasceria em Belém, nasceu. Ele seria criado em Nazaré, foi. Ele nasceria de uma virgem, ele foi. Ele morreria entre transgressores, adivinha só? Um de um lado e outro do outro. Os seus ossos não seriam quebrados, e não foram, mas os 2 ladrões dos ossos foram quebrados. Cada profecia sobre Jesus se cumpriu. As profecias sobre Israel, até então, na época de Jesus, se cumpriram. Aí eu pergunto, teria Deus desanimado? Perdido o seu poder? Cada uma dessas profecias também se cumprirão. Enfim, serão dias terríveis. Serão dias de tribulação. Como Jesus fala no capítulo 19, citando Daniel capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1, nós lemos: haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Ou seja, um tempo de grande tribulação. Agora, o que isso tem a ver conosco? O que isso vai aplicar-se, meus irmãos, às nossas vidas? Há muita coisa no texto que a gente poderia ficar aqui 3, 4, 5 horas ou noites. Mas o mais importante nós destacarmos é o seguinte: primeiro, incorpore na sua vida a tranquilidade que vem da sabedoria das Escrituras. Quando você conhece a palavra de Deus, meu irmão, você vive em tranquilidade. É isso que Jesus está transmitindo aos seus discípulos. Vivam em tranquilidade, eu estou no controle daquilo que vai acontecer com a história. Segundo, como cristão, nunca perca o discernimento do nosso tempo à luz da palavra, não à luz do último acontecimento, da última invenção. Meus irmãos, foi incrível. Voltando àquilo que eu falei agora há pouco, quando saiu esse vídeo de trombetas tocando em cima de Jerusalém, cristãos nas redes sociais apavorados. Jesus está voltando. Jesus já voltou. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Porque lhe falta conhecimento da palavra. Terceiro, compreenda que fomos chamados para obediência e não para autossatisfação. Fomos chamados, meus irmãos, se for necessário, até para sofrer pelo Evangelho. Se você está aqui essa noite, você está ouvindo a palavra de Deus. Em toda a igreja que você foi, as pessoas lhe ofereceram 1000 promessas. Lhe ofereceram que agora venha Jesus, que a sua vida vai ser maravilhosa. Um pastor americano chamado D.A. Carson diz algo que é muito importante. O ser humano só começa de verdade a entender o que é sofrimento quando começa a andar com Cristo. Até então, você achava que o sofrimento era alguém roubar a sua vaga de carro. Ou o colega fazer fofoca de você no trabalho. Ou até mesmo algum problema sério como uma enfermidade. Mas é só quando andamos com Cristo que nós começamos a compreender de verdade que qualquer que seja o sofrimento, inclusive,
possui propósito, objetivo, diante do plano de Deus, para a nossa vida e para os demais também. Valorize essa verdade do sofrimento, porque ela traz identificação sua com Cristo. E, finalmente, nunca perca de mente que o fim dos tempos é motivo de regozijo, nunca de temor, quando você pertence a Cristo. Meu amado, próxima vez que você ler o livro de Apocalipse, leia com gratidão no coração. Leia com regozijo, porque ele narra, sim, dias difíceis, dias de tribulação. Mas no final, o texto diz: e o reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. O final já está escrito. O script está pronto. O que foi escrito aconteceu e o que está escrito acontecerá. E nenhum governo, nenhuma ideologia, nenhum poder econômico do mundo jamais mudará isso. O Império Romano não conseguiu impedir Cristo. Não há nenhum outro império, força ou poder hoje que jamais conseguirá. A consumação do plano de salvação demanda de mim e de você discernimento quanto ao futuro. No nosso caso, o futuro já chegou. Ele é o nosso presente. Se essa noite você está entre nós, nos visitando, ou mesmo se você frequenta já esta igreja, e a mensagem de hoje traz a você um pouco de inquietude, um pouco de intranquilidade, porque você não tem absoluta certeza de que você está realmente do lado de Cristo, do lado vencedor. Meu querido, ignorar o que você está sentindo é como brincar de roleta russa. Aquele exercício em que alguém coloca uma única bala, um único projétil dentro de um revólver, gira o tambor e tenta dar um tiro para ver se dá sorte de não cair na bala. Brincar com a eternidade é brincar de roleta russa e com algo muito mais sério, até mesmo do que a sua vida humana. Nós estamos falando de eternidade. O plano de redenção de Deus vai se fechar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos ou mais. Não importa, ele vai acontecer. Aquele que prometeu virá e não mais tardará. Como ele vai encontrar você? Se essa noite Deus lhe trouxe aqui, você não veio porque você apenas tomou a decisão de aceitar o convite, mas porque Deus decidiu que você precisava ouvir essas verdades. Entrega sua vida a Jesus. Reconheça-se como pecador diante dele e ele como o único que pode lhe salvar. E com absoluta certeza, você vai perceber que o futuro vai mudar completamente as suas cores. Vamos orar. Deus querido, nós necessitamos, ó Deus, em nome de Jesus, que a clareza da Tua palavra produza o resultado que precisamos no nosso dia a dia. Placidez, tranquilidade, segurança. Porque nós servimos o Senhor da história, o dono da história. E diante disso, ó Deus, nós somos muito gratos, que temos aprendido do Senhor, mesmo sendo tão fracos e limitados, a confiar cada dia mais. Mas queremos agradecer essa noite também, ó Deus, pela segurança que o Senhor nos transmite. O Senhor poderia nos deixar completamente no escuro. O Senhor poderia nos deixar tateando sobre o futuro. Mas o Senhor nos deu as suas ricas promessas e profecias, para que nós possamos, através delas, continuar crendo e confiando. Nós agradecemos, ó Deus, e oramos por aqueles que hoje ainda precisam do Senhor. Que Teu Evangelho, a oferta de salvação unicamente em Cristo, diante de arrependimento e fé, possa alcançar os seus corações também. Nós oramos no nome precioso de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém.